Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e também do blog Olitok 2020, favoritos para Tóquio 2020 e 2021. E do canal do YouTube Sovurs, onde apresento os livros olímpicos e também, futuramente, os favoritos para os Jogos de 2020. Mais um livro aqui dos Jogos de 1960, o livro do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, 1960, United States Olympic Book, Winter and Summer Games. Um livro publicado pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos, cobrindo os Jogos Olímpicos de 1960, tanto de verão quanto de inverno, e também há uma seção dos Jogos Pan-Americanos de 1959. Aqui a apresentação do livro, as primeiras páginas, os locais onde foram realizadas cada edição dos Jogos Olímpicos. Aqui foto de vários momentos olímpicos. Aqui, ó, os símbolos dos Jogos Pan-Americanos de Chicago, em 1959, e dos Jogos de Verão e de Inverno. Verão em Roma, na Itália, e de Inverno em Squaw Valley, nos Estados Unidos. O livro foi adquirido em 8 de julho de 1999, uma compra pela internet na Barnes & Noble. Aqui, ó, United States, 1960 Olympic Book, Quadrennial Report of the United States Olympic Committee. Jogos da 17ª Olimpíada na Itália, os Jogos de Inverno e os terceiros Jogos Pan-Americanos. Arthur Lentz e Asa Bushnell foram os organizadores do livro, né, os editores, organização, coordenação, e a Associação Olímpica dos Estados Unidos. Então está existindo essa tradição na época de fazer esse livro cobrindo essas edições. Aqui os agradecimentos, o índice, a apresentação do escritório, o desenho do escritório, a administração, o pessoal da administração, a Associação Olímpica e o Comitê Olímpico. Os Estados Unidos possuem essas duas, agora é só o Comitê Olímpico, né? O poderoso USOC, United States Olympic Committee, membros do USOC, todos os... Um livro muito detalhado sobre a participação dos Estados Unidos. Aqui os membros do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, poderoso Comitê Norte-Americano. Aqui a Associação Olímpica dos Estados Unidos, ó, criada em 1950. Não, ó, opera desde 1921 e foi incorporada em 1950. As funções dessa organização, os membros do comitê. Aqui no Olímpia, onde a tocha olímpica é acesa, né, carregada, né, conduzida pelo revezamento. A participação nos Jogos de Verão e participação nos Jogos de Inverno. Esses são os números gerais, o número de atletas, masculino, feminino, os esportes que foram incluídos em cada edição dos Jogos, os países que fazem parte do Comitê Olímpico. Aqui o significado dos anéis, o lema olímpico, a bandeira olímpica, o credo olímpico, o juramento olímpico, origem, história e princípios dos Jogos Olímpicos. Um livro bem completo, né, nessa parte. Aqui as medalhas dos Jogos de 1896 até 1960. Os Estados Unidos sempre ali na primeira colocação, né? Aqui a União Soviética. A União Soviética foi acumulando conquistas, né, através dos tempos. Aqui os Jogos de Inverno, a Noruega na frente, Noruega e Estados Unidos. Aqui a abertura dos Jogos de Verão em Roma, de Inverno em Squaw Valley. Lembrando que os Jogos de Inverno de 1960 foram realizados nos Estados Unidos.
aqui sobre Chicago, que sediou os Jogos Pan-Americanos, e toda a atividade do Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Os atletas tomando aqui em Squaw Valley, Carol Reis, eu identifiquei a Carol Reis. Quando eu bati o olho, eu identifiquei a Carol Reis. Fui confirmar na Arthur Lentz, que organizou esse livro. A imprensa, a televisão e o rádio estimulando o interesse pelos Jogos Olímpicos. As doações que financiaram a participação dos norte-americanos. Aqui membros da equipe de natação, a poderosa equipe de natação norte-americana, uma coisa absurda. Os Estados Unidos tinham um timaço de natação. Os uniformes da delegação norte-americana, o traje masculino e o traje feminino, isso aqui é bom para quem gosta de moda. Os equipamentos da delegação, levando para os Jogos Olímpicos, como que seriam, né, as bolsas e a mala dos competidores, transporte, a viagem para os Jogos Pan-Americanos. A viagem para os Jogos Pan-Americanos não, a Pan-América dá boas-vindas à equipe olímpica dos Estados Unidos. Então todo esse processo da Vila Olímpica, todo esse processo aqui é a Vila Olímpica nos Estados Unidos, em Chicago, os Jogos Pan-Americanos. Aqui, ó. Aqui dos Jogos de Inverno, a Squaw Valley. Também Squaw Valley. Serviços médicos de treinamento. Aqui as equipes. Cobre toda a participação dos norte-americanos, que é o serviço médico em ação. As Forças Armadas, a preparação para os Jogos, toda uma estrutura. E começa com os Jogos da 17ª Olimpíada, os Jogos de Roma. Aqui toda a estrutura de onde ocorreram as competições em Roma. A delegação dos Estados Unidos desfilando. Raffer Johnson é que conduziu. Raffer Johnson foi o campeão do decathlon, conduziu a bandeira norte-americana. E aqui o pessoal dos Estados Unidos, pessoal administrativo, o atletismo masculino, o atletismo feminino, olha a diferença masculino e feminino, basquetebol, todas as pessoas, né, os atletas, o pessoal que participou desses jogos. E aqui os competidores, os treinadores, os dirigentes, o público total, né, a delegação inteira dos Estados Unidos em número de atletas e número de... Em atletas, ó, foram 310 atletas participaram. E um total de 405 pessoas na delegação. Os ganhadores de medalha em Roma foram 71 medalhas, 34 delas de ouro. E aqui, o interessante, muito interessante, esses quadros aqui, ó, o quadro geral de medalhas, colocaram Rússia e a União Soviética, né, 43 de ouro, 29 de prata, 31 de bronze, 103 no total, e 71 no total, 34 de ouro. E esse outro número aqui
são o número de atletas que obtiveram medalha, né? Então, o total de medalhas pelo número de atletas. Uma equipe de basquete com 12 competidores ganham 12 medalhas, né? Então, os Estados Unidos vão para 68 de ouro, por causa dos revezamentos, né, e da equipe de basquetebol. A União Soviética, nesse ano, ainda não ganhou medalha de ouro em esporte coletivo. E aqui, um quadro interessante também, da distribuição das medalhas, né? Aqui, a distribuição das medalhas por esporte. Então, os Estados Unidos, com o maior número de medalhas no atletismo masculino, a União Soviética no feminino, os Estados Unidos no basquetebol, a Itália no boxe, que é a Hungria na canoagem. E o curioso é que é apresentado pelo total de medalhas. É o total de medalhas que é apresentado aqui. Tanto que os Estados Unidos ganharam 3 de ouro no boxe, mas ficaram atrás da União Soviética e da Polônia. Aí a esgrima, os soviéticos. Muito interessante um quadro desse, porque permite uma análise mais detalhada de como foi o desempenho dos países. E eu gosto também quando faz essa separação do masculino e do feminino. Eu acho isso muito importante, essa separação do masculino e do feminino. Aqui da natação. Estados Unidos 6 de ouro por causa dos saltos ornamentais. Eles incluem os saltos ornamentais como prova de natação. É muito interessante e dá o total por medalhas. E aqui o total norte-americano. Muito interessante. As cerimônias de abertura dos jogos. Aqui, ó, conduzindo aqui aqui já é o encerramento dos jogos. Vários recordes olímpicos quebrados. A equipe norte-americana, foto de cada integrante da equipe norte-americana, eu acho isso sensacional. Infelizmente, os livros abandonaram esse formato. Aqui os resultados dos norte-americanos. Segunda semifinal, né? Na verdade, aqui é a seletiva norte-americana. Todo o processo de classificação, a seletiva norte-americana. E aqui o atletismo masculino, né? Descrevendo as provas do atletismo masculino, cada prova. Aqui a largada dos 100 metros, um destaque para o Armin Hari, da Alemanha, que venceu a prova. Ele tinha essa característica de largar na frente. Aqui a chegada da prova dos 100 metros, o Hari na frente de novo. E aqui o norte-americano David Syme, que obteve a medalha de prata, e o Redford do Reino Unido. Aqui, ó, o Redford pegando a medalha de bronze. Uma grande final, os norte-americanos perdendo a final dos 100 metros. Não perdiam desde 1928. Desde 28 que não perdiam essa final. Aqui falando mais do atletismo masculino. A prova da maratona, né, vencida pelo etíope, Abebe Bikila, primeira medalha de ouro da Etiópia em Jogos Olímpicos, primeira medalha de ouro. Né, venceu a maratona, correu a prova descalço. E aqui os resultados. A prova de 200 metros, a prova de 400 metros, a prova de 100 metros. Tem todos os resultados das eliminatórias, né, até a final. Um bom documento, né, estatístico sobre os Jogos Olímpicos de 1960. Aqui as provas, o salto em altura, aqui, ó, todos os colocados, os que falharam
na classificação, e no arremesso de peso, onde os Estados Unidos conquistaram todas as medalhas, Nieder, O'Brien e Dallas Long. 3 campeões no pódio, o Dallas Long foi campeão em 64, o O'Brien 52, 56 e o Nieder em 1960. 4 medalhas de ouro num pódio. Aqui as competições masculinas. Aqui a chegada possivelmente dos 110 com barreira, o Lee Kelley ao centro, conquistando a medalha de ouro. Quem que pega a segunda colocação? Jack Davis. Deixa eu ver aqui no 110 com barreira se foi isso mesmo. Não, Willie May. Aqui é o Willie May. É o Willie May, que foi segundo, enquanto Rhys Jones, terceiro. Aqui o Lee Kelley e o Willie May. Fantástico desempenho norte-americano. Os norte-americanos dominavam as provas com barreira nos anos 60 e nos anos 50. Aqui o atletismo feminino, a equipe norte-americana, grande destaque, Wilma Rudolph. Aqui é a Wilma Rudolph, que venceu as provas de 100, 200 metros e o revezamento 4 por 100 metros. Ela teve poliomielite na infância, precisou de muletas e se tornou a maior corredora do mundo em 1960. Grande Wilma Rudolph, dos Estados Unidos. Grande competidora. Aqui as provas femininas do atletismo. Aqui o poderoso revezamento norte-americana. Wilma Rudolph, Lucinda Williams, Barbara Jones e Martha Hudson. Conquistou a medalha de ouro. Os Estados Unidos que não eram tão tradicionais no atletismo feminino quanto eram no masculino. O timaço de basquetebol dos Estados Unidos. Timaço masculino, que o grande Oscar Robertson, um dos maiores jogadores profissionais, universitários, profissionais dos Estados Unidos. Aqui as estatísticas com os jogadores, timaço norte-americano. Os Estados Unidos venceram com facilidade o torneio de basquetebol. Aqui todas as estatísticas da equipe norte-americana contra em cada jogo. Fantástico. 90-63. Derrotou o Brasil por 90-63. Derrotou o Brasil 90-63. O Lamir Marques marcou 19 pontos. E o Jerry Lucas marcou 23. Aqui a equipe de boxe, o grande Cassius Clay, Muhammad Ali. Os Estados Unidos levaram 3 medalhas de ouro, Wilbert McClure, Edward Crook e o Cassius Clay. A Itália também levou 3 medalhas de ouro, União Soviética, Polônia, Hungria e Tchecoslováquia conquistaram uma de ouro cada um. Aqui os resultados dos competidores, o pódio, o Final Rankings. É muito bem detalhado a parte de estatísticas. As eliminatórias norte-americanas, as seletivas. Aqui a equipe de canoagem dos Estados Unidos. Canoagem dos Estados Unidos parece que não conquistou medalha. Não obteve medalha. Acho que foi em 64 que a equipe feminina obteve medalha. Aqui os resultados, o sumário. Prova feminina, as norte-americanas não obtiveram medalha. Foi em 1964 que elas conquistaram. Aqui um pódio. A prova dos 400
metros com barreira, um pódio inteirinho norte-americano, com o Glenn Davis aqui na primeira colocação, o Clifton Cushman, medalha de prata, e a medalha de bronze o Richard Howard. As 3 bandeiras norte-americanas. Era uma cena comum no atletismo, principalmente nas provas com barreiras. Outra foto aqui, o grande campeão dos Estados Unidos, o Raffer Johnson, que venceu, conquistou a medalha de ouro no decathlon. Aqui com o Yang, do Quan Yang, Xuan Quang Yang, de Formosa, que estudava na mesma universidade, eram colegas. E o Raffer Johnson acabou derrotando o amigo na final do decathlon, nos 10 eventos do decathlon. Grande Raffer Johnson, que havia sido medalha de prata nos Jogos de 1956, quando perdeu para o Milton Campbell, também dos Estados Unidos. Aqui uma prova uma corrida de 1.500 metros, que dá para perceber o Herbert Elliott, o Donald Bragg, que foi o campeão do salto com vara, e a largada aqui dos 100 metros, vencida pelo Armin Hari, medalha de prata para o David Syme. Aqui um competidor norte-americano com um soviético, Charles Jones, com Alexei Konov da União Soviética nos 3.000 com obstáculos, pulando ali no fosso. Ninguém conquistou medalha, nenhum deles conquistou medalha. O Donald Bragg completando o salto com vara. E aqui a final dos 200 metros, a vitória do italiano Livio Berruti, à frente do norte-americano Lester Carney. Mais uma prova, agora a prova do salto em altura. O norte-americano John Thomas conquistou medalha de bronze, ficou em 3º lugar. E a medalha de ouro foi para a União Soviética com Robert Chavalakadze, e a de prata com Valery Brumel, também soviético. O Valery Brumel foi campeão olímpico em 1964. Aqui outra prova, uma chegada aqui do Lee Kellogg, com William May. Aqui o Glenn Davis, liderando uma prova de um competidor, o Chevchalov, da União Soviética. O Glenn Davis nos 400. E essa foto aqui, ó, Lee Kellogg foi o primeiro a ser bicampeão dos 110 com barreira. Aqui derrotou o William May. Lee Kellogg acabou conquistando a medalha de ouro. Nossa, uma cena fantástica dos 110 com barreiras. Aqui não tá. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa prova do Lee Kellogg no centro. É que aqui parece que o Lee Kellogg não está perdendo, mas ele ganhou. Ó, esticou mais o Lee Kellogg acabou conquistando o bicampeonato nessa prova. Grande resultado do Lee Kellogg. E aqui o Ralph Boston, dos Estados Unidos, campeão no salto em distância, fantástico, Ralph Boston. E o revezamento norte-americano. Aqui o revezamento norte-americano, 4x400. Aqui com o El Young, Otis Davis, que venceu a prova individual dos 400 metros. Glenn Davis, que foi o campeão dos 400 com barreira. E o Jack Ehrman. Aqui o poderoso revezamento 4x400 dos Estados Unidos. O 4x100 acabou desclassificado. Tá aí os norte-americanos, todos os medalhistas de ouro dos Estados Unidos. Agora vamos entrar, falar do ciclismo. Vou encerrando por aqui, o blog Olitok 2020, Geografia Olímpica,
e também o canal Sovurs na internet, Alexandre Carvalho, em mais um vídeo. Obrigado, até o próximo vídeo.